Olá, pessoal. Boa noite. Vamos aqui finalizando mais uma sexta-feira. A última aula é, antes da nossa prova, né? Que a nossa prova vai ser a semana que vem. Eu espero que vocês estejam entendendo, né? Eu tenho recebido poucas dúvidas. Eu espero que vocês estejam acompanhando e entendendo as aulas, né, pessoal? Até porque tem os exercícios avaliativos e a gente aqui consegue entender se você entender não, a gente consegue acompanhar o entendimento de vocês, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês me interrompem na aula, para a gente não deixar nada para trás, tá? Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre sentença, né? Nós seguimos ali todos os nossos procedimentos nessa fase de conhecimento do processo inicial, a audiência, a contestação. Agora nós vamos falar da sentença, que estamos aqui ainda no processo de conhecimento, tá? Tudo isso feito através da vara do trabalho, antes de qualquer recurso. Então, a sentença, pessoal, o que seria a sentença? Na nossa CLT, nós não temos um artigo específico da sentença. Então, nós vamos daqui seguir para o CPC, né? Tudo que a CLT ali ela é omissa, nós vamos subsidiariamente nos valer dos artigos do CPC. Então, ali foi omisso quanto à sentença na CLT, nós vamos subsidiariamente ver o CPC, né? Na fase de conhecimento, subsidiariamente, a gente se respalda no CPC, né? Na fase de execução, nós vamos ver outra situação. Vou falar para vocês aqui alguns conceitos de sentença. Eu espero, pessoal, que vocês anotem, tá? Eu espero que vocês anotem isso no caderno para ter isso no caderno, tá? Eu vou mandar alguns artigos, mas a explicação eu não vou encaminhar. Então, eu espero que vocês escrevam algumas das definições da sentença. Pessoal, sentença. Sentença é o sentimento do juiz sobre o processo, tá? A sentença ela vem do latim e que ela significa sentimento. Temos uma outra denominação, é ato de inteligência do juiz, por meio do qual ele faz análise detida dos autos, critica ao direito e propõe a conclusão, declarando a cada um o que é seu por direito, né? Ato privativo do juiz e personalíssimo do magistrado. Entretanto, a sentença deve seguir os requisitos legais e formais de validade, né? Nós temos requisitos na sentença. O juiz só não vai lá e fala quem tem direito e quem não tem direito. Nós temos ali vários requisitos, vários efeitos da sentença. O juiz, ele desenvolve um trabalho lógico de crítica dos fatos e do direito, do que resulta a conclusão ou a decisão, tá certo, pessoal? Nós vamos ver aqui um artigo da CLT e que nos fala que nos casos omissos do direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Então, o que é incompatível com a CLT não pode ser incompatível. Nós vamos ali. Tem na CLT, nós vamos seguir a CLT. Não tem a CLT, nós vamos seguir o novo CPC. O artigo do CPC. Os pronunciamentos do juiz constituirão em sentenças, decisão interlocutórias e despachos. Então, a sentença é uma decisão do juiz, a decisão interlocutória é uma sentença do juiz, qualquer despacho do juiz é tudo ali a manifestação do juiz, tá certo, pessoal? Então, assim, a sentença é o último ato ali do que o juiz vai fazer o pronunciamento no processo, tá certo? O juiz, ele deixa de atuar no processo a partir da sentença. Ali ele não pode mais entrar no processo. Ele deu a sentença ali e finalizou a conclusão dele, tá certo? Quando que ele vai poder voltar
né, nesse processo. Ele só volta a autuar em algumas circunstâncias. Por exemplo, na sentença, o juiz deu uma sentença, ficou ali alguma coisa que ficou obscuro, contraditório ou tem alguma omissão, nós entramos ali com embargos de declaração, nós vamos ver ali na frente. Então, aí sim, após a sentença, nós vamos fazer o embargo de declaração, aí sim ele pode voltar a falar no processo. Tá certo, pessoal? E quando, por exemplo, findou o processo, sentença, entramos com recurso, vai ser analisado pelos tribunais, TRT e TST. No final do processo, foi julgado, teve o acórdão, o processo volta para a vara de origem. Na vara de origem, aí sim entramos com a execução, aí o juiz volta a atuar naquele processo, tá? São nesses dois casos. E também no caso de, por exemplo, o juiz ele julga o processo, extingue o processo sem a resolução do mérito, ele não resolve ali o mérito da questão. Nós podemos entrar com recurso, entramos com recurso, o TRT fala assim, volta o processo para o juiz de origem, para o juiz manifestar o mérito, eu quero que ele julgue o mérito ali, ele tem que julgar o mérito, aí também ele pode atuar no processo, mas somente nesses três casos, no caso de embargo de declaração, nos casos de execução, tá certo? E quando é pedido, né, pelo TRT ou TST que o processo volte e ele manifeste ali, quando ele julga ali que ele não julga o mérito, o TRT pede para que ele julgue ali o mérito, mas dali podemos novamente recorrer, tá certo, pessoal? Não significa porque pediram para o juiz manifestar o julgamento do mérito, colocar o julgamento do mérito, que nós não podemos recorrer. Ali a parte que se sentir prejudicada, ela recorre também, ok, pessoal?